o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11. Do verso 11 ao 17. Este evangelista Lucas, o médico Lucas, ele conta este relato, dizendo assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele, como homem, nasceu em Belém. Porém, ele foi criado numa cidade chamada Nazaré. Era uma cidade pobre, de aproximadamente 5.000 habitantes. A maior parte das casas nessa cidade de Nazaré era na encosta de morros. Na encosta de morros, tipo a gente vai olhando pela televisão no Rio de Janeiro, aquelas favelas no morro. Era mais ou menos assim essa cidade de Nazaré. As pessoas lá, elas eram mal vestidas, elas não tinham grande poder financeiro, então eram pessoas pobres, era um lugar muito pobre. Então as pessoas tinham uma má visão daqueles que habitavam em Nazaré, daqueles que moravam em Nazaré. Eles tinham eles como os marginais, eles marginalizavam os habitantes de Nazaré pelo fato da pobreza, pelo fato do lugar, da região, das pessoas. Era uma região desprezada. E os homens de lá, realmente, eles também não eram muito fiéis às leis e às tradições da religião da época. E Jesus foi criado lá, no meio deste povo. Porque se a gente olhar por toda a Bíblia, Jesus sempre vai na contramão das nossas ideias. Jesus, ele foi na contramão da religião. Hoje, no mundo, nós somos cristãos. Só que no mundo existe dois tipos de cristianismo. Existe o cristão religioso, ou o cristianismo religião. Porque no mundo nós sabemos que tem basicamente 3 ou 4 grandes religiões: cristianismo, judaísmo, hinduísmo, o islamismo são as maiores religiões, e o cristianismo é uma delas. Então existe o cristianismo religião. Mas Jesus não caminha neste cristianismo religião. Jesus caminha na contramão, porque existe também o cristianismo de pessoas que têm uma nova vida, de pessoas que apenas aderiram não uma religião, mas um novo estilo de vida, de pessoas que, como foi dito aqui, que não se conforma com as coisas deste mundo, que não aceita aquilo que o Saulo disse, que é muito importante. Hoje o sistema está controlando a massa. Hoje a mídia, a televisão, que é administrada pelos senhores do mundo,
qual que é a ideia deles? É hipnotizar, é transmitir a mensagem deles, é fazer você se acostumar com a ideologia deles, com o formato deles. Então, só que Jesus, ele veio na contramão de tudo isso, e nós temos que ir na contramão de tudo isso, renovando o nosso entendimento. E este fato, Jesus, esse texto que eu li, Jesus caminhava-se para Naim. E Jesus nasceu nesse Nazaré, nessa cidade marginalizada, uma cidade muito pobre. As pessoas chegaram até a dizer, você pode ler lá em João 1,46, as pessoas diziam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Jesus, como vinha de lá, eles questionavam, eles duvidavam, eles não criam nisso. E Nazaré era uma cidade próxima de Naim. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que é muito próximo. E vocês vão ver, por exemplo, lá nesse versículo 7, que as notícias corriam pelas terras circunvizinhas. Da mesma maneira que a fama de Jesus corria, a fama também dele de não ser algo bom, entre aspas, a vinda de Nazaré, com certeza estava sobre Naim. Então Jesus não tinha uma boa fama pelo fato de ser de Nazaré, que era um lugar marginalizado por eles. Então Jesus não tinha essa boa fama, mas Jesus dirigia-se a Naim, só que ele dirigia-se vindo de Cafarnaum, onde ele também tinha realizado uma grande obra. Naim hoje é uma vila muito pobre. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que hoje, infelizmente, é uma terra apenas habitada por árabes. Não existe cristãos lá. É apenas os árabes dominaram a terra de Naim. Não existe família cristã. A única coisa que existe lá é uma igreja católica e que existe uma grande pintura nela tipificando este milagre que Jesus fez em Naim. Ou seja, existe uma marca registrada lá do que Jesus fez, apesar de não ter família cristã. Existe esta igreja católica com esta pintura da ressurreição do filho da viúva de Naim. Então, após o Sermão da Montanha, Jesus foi para Cafarnaum, onde ali ele destacou a fé de um centurião. Centurião não era judeu. Centurião, ele era da guarda romana. E ele destaca a fé dele falando que nem todo Israel... Olha Jesus mais uma vez na contramão. Ele destacando a fé de quem não era de Israel. Que coisa! Ele disse, nem Israel viu tamanha fé. E ele destacando ali a fé. E Jesus entra em Naim, também indo sempre na contramão do que o povo vem, do que a massa vem, e Jesus indo para a cidade de Naim. Interessante destacar que aqui conta o texto de uma viúva que acabava de perder seu filho. Jesus fala que ele era jovem. Nós sabemos o quão grande o sofrimento é perder alguém, como um pai, como uma mãe já numa certa idade. Pior era a mãe perder um filho. Nós não queremos sentir essa dor, não desejamos que ninguém sinta esse tipo de dor. E o texto fala que era viúva, ou seja, ela já tinha perdido o marido. Você é viúva, e agora mais uma desgraça na vida dela, que é perder um filho e jovem. Imagina a vida desta mulher, imagina a mente desta mulher, imagina o pranto em que ela estava. Acredito eu que eles eram pessoas importantes na cidade de Naim. Acredito eu que era uma família de consideração, porque com ele, com o velório, diz o texto que ia uma grande multidão de toda a cidade. Então, para que toda uma cidade acompanhasse um velório, um enterro, com certeza ela era uma pessoa de consideração, uma família de consideração, devido à grande multidão que o acompanhava. Porém, Jesus, ele vinha de encontro, ele vinha entrando na cidade, enquanto a multidão ia saindo na porta da cidade com o velório. Interessante que Jesus viu, e vendo-a, ele disse, e já se moveu de íntima compaixão. Imagina o pranto
o desespero, e Jesus moveu-se dessa íntima compaixão para com aquela mãe, para com aquela viúva que já havia perdido seu marido e agora havia perdido o seu jovem filho, o seu único filho. Não era apenas seu filho jovem, era seu único filho, como diz o texto. Então o desespero era grande, o pranto era grande, mas Jesus move-se de íntima compaixão. E a primeira palavra que ele vê é: não chores. Não chores. Ela não tinha esperança. Acredito que o sentido de viver para ela havia acabado, pois a sua família havia se acabado. Marido morrido, agora filho morto. E viúva naquela época já era desprezada por conta da tradição. Viúva naquela época já era discriminada por conta da tradição. Então o sentido de viver para ela havia acabado. Porém, até se encontrar-se com Jesus. Jesus se encontrou com ela e não chores. Interessante, diz que ele fala que ele toca no caixão. Ele toca no caixão e ele não fala mais com a mãe. Agora o negócio é ele e o defunto. Já viu hoje alguém conversar com um defunto? Já viu hoje alguém conversar com um morto? Não, se você for no cemitério, talvez vê um monte de gente lá na beira da cova lá conversando. Mas será que ele atende? Será que ele responde? O único que eu conheço até hoje que conversa com um defunto e ele atende é Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus é o único demonstrado nas Escrituras. E comparando com todas essas grandes religiões, a fé cristã é a única que oferece esperança para a vitória sobre a morte. É verdade. Hoje, aquilo que nós mais tememos é a morte de um ente querido e a nossa morte. Aquilo que mais nos abala, aquilo que mais nos faz tremer, dá uma dor de barriga na gente. A gente assusta. Dá uma coisa esquisita no corpo que a gente precisa ir no médico e a gente vai ficar todo apavorado, porque a primeira coisa que vem na nossa mente é: não quero morrer. Eu não quero que ele morra. Não quero que alguém morra. Então, a morte é a grande sombra das nossas vidas. É aquilo que causa mais tremor nas pessoas. Graças a Deus que Jesus veio colocar fim neste medo. Jesus veio para acabar com esse medo. Da mesma maneira que Jesus fala para a viúva: não chores. Ele está querendo também para nós nos tranquilizar quanto a isso. Ainda que venha, ainda que esteja morto no caixão, Jesus ele quer nos tranquilizar contra isso. Porque ainda que esteja morto, nele viverá. Aleluia, Jesus. Ainda que no pó, ainda que virou cinza, viverá. Às vezes as pessoas falam: mas como pode ressurgir do pó? Nós cremos que Deus nos criou do pó. Não teria Ele poder para também nos tornar a viver do pó? Quem crer num Deus Criador que tem poder para criar, também tem poder para refazer aquilo que foi desfeito. E essa é a nossa fé e essa é a nossa esperança na ressurreição. E essa é a esperança que Jesus trouxe para a viúva de Naim. Pois ele toca no caixão e ele olha para o jovem e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. E o texto diz: imagina uma grande multidão que acompanhava Jesus, uma outra multidão que acompanhava o velório. E Jesus diz para o defunto: jovem, eu te digo, levanta-te. E o texto diz: e o defunto assentou-se e começou a falar. Acredito eu que ele dirigiu a sua mão. Acredito eu que as palavras ele dirigiu a sua mão. Porque naquele grande sofrimento, naquela grande tristeza, o defunto levantou.
Interessante neste texto também é que a multidão que acompanhava o velório começaram a glorificar a Deus, começaram a dar glória a Deus, e eles diziam: aquele homem de Nazaré, aquele homem marginalizado, aquele homem que tinha aquela má fama, hoje a fama dele é outra. Chegou-se um grande profeta, Deus nos visitou, e esta fama correu. Aquela má impressão que eles tinham de uma pessoa que morava numa vila pobre desapareceu por uma demonstração de poder do Senhor Jesus. Interessante que Jesus, ele encontra-se com todo aqueles desfechos do velório. A gente pode fazer uma comparação de um encontro da vida com a morte. E interessante que quando nós vemos a vida se encontrar-se com a morte, nós vemos compaixão. Quando nós vemos a vida se encontrar com a morte, nós vemos lágrimas sendo limpadas. Quando nós vemos a vida se encontrar com a morte, até a morte vira vida. Quando nós vemos a vida se encontrar com a morte, nós vemos tristeza virar alegria. E quando nós vemos a vida encontrar-se com a morte, o choro vira glória a Deus. Aleluia. O choro vira louvores a Deus. Às vezes nós não entendemos algumas situações que passamos. Às vezes nós não entendemos alguns sofrimentos que vivemos. Às vezes nós não entendemos o motivo porque algumas pessoas morrem, se vai. Às vezes nós não conseguimos entender como esta mulher não entendia. Só que chegou o momento dela, o dia de a tristeza dela transformar-se em alegria. E nós sabemos que se nós estivermos em Cristo, ainda que a morte chegue, as lágrimas dos nossos olhos serão limpadas. Um dia nós sabemos que ainda que morramos, ou um ente querido morra, um dia essa morte se transformará em vida. Ainda que pessoas que morreram aí eu não sei quantos anos atrás e receberam Cristo na sua vida, nós sabemos que eles voltarão do pó a viver. E ainda que as nossas esperanças, ainda que aquilo que nos dá motivação para viver tenha acabado, quando nós encontramos com a vida, tudo ressurge, tudo renasce. Por isso que cristão, não o cristão religioso, mas o cristão que adota esse novo estilo de vida, independente das circunstâncias, independente dos momentos difíceis, está sempre dando glória a Deus, está sempre cantando louvores a Deus, está sempre dando honra e glória, e em tudo dando graças, porque ele sabe que aquele momento é passageiro, ele sabe que aquilo é momentâneo, que aquilo vai acabar, e que um dia Cristo voltará para colocar o fim nas tristezas, nas desgraças. A esperança do cristão não resume só nessa vida, mas está na eterna. Que graça teria eu apenas pensar nessa vida se eu posso ser atropelado ali amanhã e morrer? Aleluia. Que sentido tem eu apenas planejar esta vida, tendo que isso faz parte, planejar um bom emprego, planejar uma boa casa, planejar o futuro para os meus filhos, faz parte, mas que sentido faz se eu apenas planejar isso e não planejar a vida eterna? É verdade, Deus. Porque eu posso morrer amanhã tendo tudo planejado. Ou Jesus pode voltar hoje tendo eu tudo planejado, mas se a vida eterna não faz parte dos meus planos, tudo vai por água abaixo. É verdade. Tudo acaba, tudo vira pó. E o único que tem poder para transformar morte em vida é Jesus. Amém? Amém. Essa mensagem que eu quero deixar no coração de vocês. Glória a Deus. Ainda que tudo esteja difícil, Aleluia, Jesus. ainda que as circunstâncias, digam não,
Jesus, Ele nos dá uma nova visão. Ele nos dá uma nova visão da vida. Porque eu olho ali, eu vejo uma parede, mas em Cristo eu vejo além da parede. Eu não vejo apenas, porque isso se chama fé. E a Bíblia diz que fé, ele é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das que se esperam. Aleluia. E a Bíblia diz que sem fé é impossível. A fé é o firme fundamento. O fundamento é alicerce, é estrutura. E não é a fé em qualquer coisa ou em qualquer lugar, porque Paulo diz que o fundamento é Jesus, mas é a fé em Jesus. É a única crença no mundo que nos proporciona esperança, salvação, para que da morte nos tornemos a vida, para que a tristeza se transforme em alegria, para que as lágrimas dos olhos sejam limpadas. Ainda que choramos, como diz o texto, nós não estamos libertos em Jesus de chorar. Nós não estamos livres hoje de morrer porque estamos em Cristo. Mas com certeza a morte não vai triunfar. Com certeza a tristeza não é eterna. Porque como o texto diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao dia.